Hoje eu vou te mostrar o projeto de um quarto de 6 metros quadrados para 2 crianças, com espaço de penteadeira e bancada. Eu aceitei esse desafio e vim aqui te mostrar como ficou esse projeto. Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor, e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana para deixar a sua casa ainda mais incrível. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que ficou esse projeto na íntegra. Bom, para quem não acompanha lá no Instagram, tem um quadro chamado Projeto da Semana, onde eu mostro de forma mais rapidinha alguns projetos que eu desenvolvi ao longo da semana, né? Eu escolho o melhor e eu sempre mostro o projeto lá e te mostro algumas dicas através dele. E eu resolvi trazer esse aqui pro canal porque ele é um pouco mais complexo e pra conseguir explicar com calma, porque lá é um vídeo mais rapidinho, né? Então se você não me segue, me acompanhe lá no Camila, Você Precisa de Cor, eu vou deixar aqui embaixo, aparecendo pra você me acompanhar por lá também, que aí você consegue sempre ter esse tipo de vídeo. Mas aqui eu vou falar com mais calma. E eu resolvi trazer pra cá porque eu vejo que muita gente quebra a cabeça aí, né, pra fazer quarto quando o quarto é dividido entre 1 ou 2 irmãos. Resolvi trazer pra cá porque eu consigo explicar com bastante calma como eu fiz, como eu pensei, como eu desenvolvi, como eu cheguei nesse projeto. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a planta do quartinho em questão. Vocês estão vendo que ele tem 6 metros quadrados e ele é um quadradão, né? Ele não é muito grande, mas também não é muito pequeno, e eu acredito que dá sim para acomodar 2 crianças de forma confortável nesse quartinho. A primeira solução que eu pensei foi fazer um beliche. E o beliche é uma ótima solução, porque a cama ela ocupa um grande espaço do quarto, né? E a gente colocando as duas, uma sobre a outra, a gente vai otimizar bastante o espaço do quarto. E como se não bastasse, eu ainda fiz, na verdade fiz um triliche, né? Porque como se não bastasse, eu ainda coloquei uma cama auxiliar. Mas essa cama auxiliar ela poderia ter sido substituída por gavetas, por exemplo, se a mãe quisesse mais espaço de armazenamento. E o beliche, nesse caso aqui, eu fiz sob medida, né? Porque eu fiz o projeto do quartinho todo, mas você encontra ótimos modelinhos de beliche já prontos. Tanto beliche quanto triliche, com cama auxiliar ou com gaveta, a gente encontra ótimos modelinhos prontos que pode ser super adaptado aí pro quartinho dos seus filhos. E alguns cuidados que a gente tem na hora de projetar um beliche, né, ou encomendar um beliche com alguém. Primeiro, eu gosto sempre de trabalhar com grades de proteção, porque a gente tá falando de criança, né, gente? Então, pra criança rolar ali da cama e sofrer um acidente, a gente não quer isso, Deus livre. Então, sempre colocar grades de proteção. Essas grades até você pode estudar, de repente, no projeto pra ela ser removível com o tempo, né, à medida que a criança vai crescendo. Mas eu acho bem interessante sempre ter grades de proteção. E outra dica também é cuidar com o pé direito. Se o teu pé direito é a medida do chão até o teto. Se ele for muito baixo, não é interessante fazer beliche, gente, porque a gente precisa de uma certa altura ali entre a segunda cama e o teto para que a criança consiga sentar de forma confortável. Então não é interessante você fazer um beliche no pé direito muito baixo, que ela vai ficar ali sufocadinha em cima da cama, daí não é legal. Bom, então voltando para o nosso projeto. Bom, a cliente me pediu uma penteadeira e uma bancada de estudos, então eu precisei aí quebrar a cabeça para conseguir colocar os dois, né? Então nesse caso eu fiz a bancada embaixo da janela e ela já vem aproveitando essa iluminação natural ali a hora que a criança estiver estudando, né? E eu confesso pra vocês que o espaço ali não ficou ideal, ele ficou um pouco apertadinho para 2 cadeiras, tá? Então o ideal seria cada criança usar de uma vez só. E a penteadeira eu coloquei ao lado do roupeiro, entre a porta de entrada e a paredinha que tem ali. A gente conseguiu encaixar uma penteadeira ali e eu coloquei um espelho Adnet. Lembrando que eu tenho um vídeo no canal só sobre penteadeiras, tá? Então quem tiver interessado em penteadeiras, esse vídeo tá bem completinho. E por que eu não fiz ela tão com cara de penteadeira, com uma penteadeira camarim? Porque a minha ideia é, quando uma menina estiver ali estudando na bancada, a outra pode vir na penteadeira e também fazer o momento de estudo dela ali, né? Então fazer as tarefas, enfim, e aí ela já fica com uma bancada um pouco maior, que é o espaço ideal para a criança estudar.
Então por isso também que eu não trabalhei com a penteadeira ali com tampo de vidro, que eu gosto bastante desses modelinhos de penteadeira com tampo de vidro, com as divisões que a gente consegue ver a parte interna. Por isso que eu fiz um tampo em MDF, porque ela pode usar como penteadeira e como bancada. E do lado dessa penteadeira a gente tem um roupeiro. O roupeiro eu dividi de forma igual na parte interna, né, porque como são duas meninas, não sei se eu comentei, mas são duas meninas, então a gente consegue fazer uma divisão igual para que cada uma tenha o seu espaço ali individualizado. Do lado desse roupeiro eu coloquei algumas prateleirinhas e vocês percebam que eu usei a cor branca em todos os móveis porque eu queria ampliar esse espaço, né? Eu não queria que ele ficasse muito sufocado por ele ter bastante móvel, então eu utilizei a cor branca e apenas essas prateleirinhas e uma prateleirinha lá da cama eu fiz no rosa, no tom do rosa milkshake, que é um rosa bem clarinho também, apenas para dar um destaquezinho. Então ali a gente consegue colocar uma decoração, né, que já dá um toque infantil para esse quarto. E embaixo, ali do lado do roupeiro, embaixo da bancada, eu aproveitei que era um espaço meio morto e fiz ali um armário, né, que a gente vai abrir ou com fecho-toque ou com fechador cava, para que ela possa ali guardar alguma coisa, uma mochila, ou até mesmo material escolar, umas coisas que não precisa ficar aparecendo tanto. E do outro lado dessa bancada a gente tem esse mesmo armarinho, porque lembrando, né, que são duas crianças, então a gente tenta sempre fazer igual, um para um lado para um lado para outra. Então esse mesmo armário a gente consegue colocar ali embaixo da bancada também. Como sobrava um espaço e a gente não ia conseguir utilizar como bancada, eu ainda aproveitei e fiz um baú. Então eu fiz um baúzinho ali para ela guardar uma roupa de cama, almofadas, enfim, né, o espaço de armazenamento nunca é demais. E em cima, né, como ainda sobrou também um espacinho e até para sustentação desse beliche, eu trabalhei ali com um nichozinho decorativo e esse nicho ali, um detalhezinho também no rosa. Como a caminha ali de baixo não dá pra gente colocar um criado mudo, ia ficar muito apertadinho, eu trabalhei também com uma prateleirinha num tom de rosa, né, que aí já dá um toquezinho, também a gente consegue trabalhar uma decoração, dá até pra de repente fazer uma iluminação nessa prateleira pra quem tiver ali na cama de baixo. Gente, desculpa se der alguma diferença na iluminação, é que eu precisei trocar a bateria da câmera, tá? Então eu não sei se ela voltou pro que ela tava antes. Mas pra finalizar esse vídeo, eu quero te falar que a escada também tem uma função pra ela estar ali, né? Primeiro, que ela vai fazer a sustentação da cama de cima, juntamente com a cama de baixo. E segundo, que ela já serve também como uma proteção, como uma grade de proteção, impedindo a criança de cair ali naquela cama. E como eu falei, eu utilizei todos os móveis em branco para não ficar muito carregado. Trabalhei com a decoração no papel de parede, né? Então fiz um papel de parede ali bem trabalhado, assim como a cama também. O tema desse quarto é nuvem, né? Então a gente trabalhou com papel de parede de nuvem e também coloquei algumas almofadinhas ali de nuvem, que foi sugestão da cliente. E lembrando que esse quartinho são de duas meninas, mas essa sugestão também funciona super para um menino e para uma menina. Para um menino e para uma menina, por exemplo, ou para dois meninos. É só a gente tirar a penteadeira que fica tudo certo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. E me seguir nas outras redes sociais que eu deixo linkadinhas aqui embaixo. Inclusive lá no Instagram para conferir toda semana o projeto da semana.